Então, boa tarde, seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. Mohamed, Joaquim Aguiar, na extrema esquerda, e o Jorge a fazer de rigorosamente ao centro. Antes de mais, quero pedir desculpa pelo atraso. Tivemos aqui, esta semana, como sabe, foi cheia de tribulações por causa de problemas de hardware e de software. E houve aqui mais um problema de software que nós tivemos a tentar resolver, e por isso é que começamos praticamente meia hora mais tarde. Ora, se você se recordar do programa da semana passada, sabe que nós tínhamos prometido voltar a um dos assuntos que começou a ser debatido até por proposta do Joaquim Aguiar, que era a ADSE, que no início, criada pelo Dr. Salazar, se chamava, ou tinha como objetivo, prestar assistência na doença aos servidores do Estado. A ADSE evoluiu brutalmente nas últimas décadas, hoje em dia é praticamente um seguro e está em causa segundo a análise do Tribunal de Contas. Ora bem, nós vamos tentar perceber o que é a ADSE, quais são os problemas que tem e para onde é que deve caminhar. O segundo tema desta semana, que não é de sumenos importância, é a produtividade. É talvez o conceito mais importante da economia, é aquele que representa o crescimento, aquele que representa a riqueza de um país e é um tema muitíssimo maltratado em Portugal, seja pelos especialistas, seja pelos governantes, sobretudo estes, mas também por parte do cidadão comum que não sabe o que é que isso quer dizer. E, portanto, estes dois temas vão ocupar o programa de hoje. Joaquim, vamos começar pela ADSE. O que é a ADSE, quais são os problemas que tem e o que é que ela precisa para poder sobreviver? O problema da ADSE é um problema de civilização, isto é, quando nasceu a ADSE era um benefício atribuído pelo Estado paternalista aos seus próprios funcionários para os compensar dos salários baixos que o Estado pagava. E, portanto, era um seguro com uma característica essencial. O principal pagador do seguro era o próprio Estado. Não quer dizer que os sócios não pagassem uma pequena parte da despesa, mas o essencial era o Estado. O problema com este tipo de financiamento de um seguro de saúde é o orçamento do Estado, porque quando o orçamento do Estado fica pressionado por necessidade de cortes, então este benefício atribuído aos funcionários deixa de estar associado àquilo que são as capacidades de pagamento dos associados. Já houve alterações em relação ao espírito inicial da ADSE e, portanto, é por isso que eu chamo isto de uma crise de civilização. A civilização foi evoluindo, o dispositivo não evoluiu e, de cada vez que evolui, não consegue resolver os problemas que já se acumularam na versão anterior. Isto é, quando se aumentou a percentagem de participação dos sócios da ADSE em relação aos seus salários, já não conseguiu resolver o problema que, entretanto, se tinha acumulado. Questão de civilização. Como é que se pode pagar a saúde? E, em geral, pelo princípio dos seguros, quem paga os acidentados são os que não têm acidente. Pois, ou seja, pagam todos, mas há um sinistro, são os outros que cobrem. Portanto, aquela... Todos pagam, mas aqueles que não têm acidente são verdadeiramente os que pagam aqueles que tiveram o acidente. O problema com isto é, pode-se dizer, bom, mas como todos participamos nas receitas do Estado através dos impostos, então já pagamos nos impostos aquilo que o Estado depois deve utilizar para pagar os serviços de saúde. Não, o problema é que nem todos pagam impostos. Isso é uma ficção da esquerda. Ora bom, e como nem todos pagam impostos, a partir daí o problema torna-se crítico, porque fala-se de uma coisa, todos nós pagamos impostos, mas esquece a realidade que está por trás disso. E por trás disso é que só uma pequena percentagem é que paga impostos correspondentes ao que seria a sua cota nas despesas de saúde. É o problema da produtividade e dos salários.
Toda a gente trabalha e tem um salário, mas ninguém pergunta qual é a produtividade associada a esse salário. No seguro de saúde é exatamente a mesma coisa. Toda a gente paga impostos. Não, nem toda a gente paga impostos. Mas mesmo os que pagam impostos não correspondem àquilo que é os seus encargos com a saúde. Então, como é que isto se pode transformar? Pode-se transformar generalizando o seguro. Ou seja, indo buscar novos participantes. Todos, o país inteiro. Porque têm de ser todos. Porque se não são todos, então o sistema de médias deixa de funcionar. Tem de ser todos. Mas mais, tem de se perguntar é quem paga as despesas de saúde? Quem paga é, estou doente, paguei eu. Não. É que essa despesa tem que ser controlada em função dos critérios da eficiência e da produtividade. E por isso é que é preciso que o pagador não seja o Estado que depois não controla, mas seja uma entidade intermediária, a Companhia de Seguros, que tem a obrigação de controlar as despesas. Neste caso, a Companhia de Seguros seria a Companhia de Seguros de Saúde chamada ADSE. Mas como é que se chama é absolutamente indiferente. Não, mas é para as pessoas perceberem e não confundirem com outra companhia de seguros. Na América é o Obamacare. Portanto, há vários dispositivos, mas todos eles precisam de uma coisa, é que toda a população participe. Mas precisam também de uma outra coisa. E qual é a qualidade dos serviços de saúde? E a qualidade dos serviços de saúde significa médicos, equipamentos e doentes. Porque os doentes são absolutamente vitais para que os médicos saibam, com aqueles equipamentos, como é que se trata o doente. Sim. Antes de irmos a esta parte, que já tem a ver com a própria eficiência do sistema de saúde. Jorge, vamos desmistificar este problema que existe em Portugal, que é a aversão da generalidade da população e da esquerda a uma questão de seguro. Quando se diz seguro de saúde, isso é muito caro para beneficiar estas seguradoras, não sei o quê. A ADSE é um seguro. E talvez valha a pena explicar às pessoas que isto é um seguro social, que é um conceito que tu gostas de falar. Sim, os seguros sociais. Se calhar, provavelmente é melhor nós explicarmos isto utilizando um outro seguro. Toda a gente percebe o seguro obrigatório automóvel. Sim. Todos nós somos obrigados a ter um seguro obrigatório automóvel de responsabilidade civil. Para quê? Para que qualquer dano que causemos a terceiros, haja uma companhia que recebeu prémios suficientes para pagar o dano que esse indivíduo causou a um terceiro. Pronto. E, portanto, qual é a... Jorge, e porquê que é assim? Porque aquilo que essa pessoa paga não é suficiente. Nunca é suficiente. Tem que se buscar dos outros. Dos outros. Porquê? Porque o que o seguro indica é que nós temos que distribuir o risco de forma mais ou menos uniforme pela generalidade da população. Porque senão só quem é que faz seguros? Só fazem seguros as pessoas que sabem que vão pagar sempre menos do que teriam a pagar pelo serviço prestado. Que se chama no seguro, o termo técnico é seleção adversa. Quer dizer, o indivíduo está disposto a pagar 1.000 euros por seguro de saúde por ano, se souber que vai custar, se ele tiver que pagar diariamente ao hospital, 12.000. E, portanto, ele diz, eu prefiro pagar 1.000, porque na prática vou recuperar uns 1.000, senão eu tenho que pôr 12.000. Ora, o primeiro problema é a generalização do seguro. E, portanto, a generalização do seguro era como se fosse obrigatório que todos os portugueses fizessem, e porque isto tem um outro efeito diferente e que altera muito o modelo de sociedade. Uma sociedade que era nova, este problema não se põe de forma tão dramática. O problema é que a sociedade está a envelhecer. Uma sociedade está a envelhecer, e então o que é que acontece? Nós, em vez de acumularmos ou criarmos uma instituição que acumula em nosso nome capital para fazer face quando nós estamos doentes, porque no final da vida é quando as pessoas gastam quase tudo o que pouparam em saúde. Não é quando somos saudáveis, nós somos saudáveis até aos 60, 70 anos, 70 e tal é que começam a ter menos saúde, é nessa altura que estamos a consumir. E a pergunta é, e quem é que fez a acumulação desse capital? Bom, o que é que acontece? O nosso sistema não faz essa acumulação de capital na saúde, porque a acumulação de capital é feita pelas despesas anuais de saúde que vão via impostos.
Ora, o que nós estamos a dizer é que temos que criar um sistema em que as pessoas vão pagando, no fundo, os seus seguros de saúde e a companhia, à medida que as pessoas vão ter necessidade de utilizar, tenham fundos suficientes para fazer face a isso. Portanto, essa é uma primeira ideia que é importante as pessoas perceberem porque é que é relevante a generalização. No fundo, era como se fôssemos todos obrigados a pagar. Mas também pode fazer a pergunta, e diz a esquerda, bom, mas nós somos todos obrigados a pagar impostos. Pois é, mas nós estamos todos obrigados a pagar impostos, mas os impostos, ano a ano, têm uma distribuição de acordo com a política orçamental. Ora, neste caso em concreto, o que nós estamos a dizer é que aquele custo é único e exclusivamente, ou seja, aquela receita da companhia de seguros é para ser face apenas e exclusivamente a despesas de saúde. Não como os impostos que não equatem é para uma série fazer de necessidades. que os impostos podem, e umas vezes Ora bem. o país quer mais umas coisas, outras vezes quer outra. Pronto. E então onde é que vem a pressão no sistema? A pressão no sistema vem quando já está tudo mais ou menos tomado em relação aos impostos e o que fica por pagar é a saúde. Que é pouco, que é o que está a acontecer neste momento. Que é o que está a acontecer. Ou seja, o sistema, ele próprio gera uma tensão. E essa tensão nós temos que eliminar do sistema. E, portanto, como é que se elimina? É, obviamente, haver cada vez mais, primeiro, uma consciencialização das pessoas que é necessário descontarem para seguros de saúde. Porque, ao fazer-se isso, o que é que estão a fazer? Estão a precaver as necessidades que vão ter de serviços de saúde quando tiverem na sua fase final de vida. Tirando, obviamente, as doenças que nós temos ao longo da vida e, portanto, que também estão mais ou menos estudadas. E, portanto, diria que o risco é provável que se consiga determinar. Esse é um aspecto relevante. Depois, o Estado ter uma fatia, o Estado, neste caso, as companhias de seguros sabem que estão dedicadas a isso e, ao estarem totalmente dedicadas ao seguro de saúde, o que é que elas têm que fazer? O que já fazem hoje, por exemplo, no seguro automóvel, que é o quê? Que é pressionar a cadeia de prestação de serviço automóvel, que é as oficinas, os reparadores, para que prestem aquele serviço ao melhor custo, à mais alta produtividade. Eficiência. Portanto, a pergunta é quem é que introduz eficiência? Não se pode pedir a um médico para ele introduzir eficiência, porque o médico, para defesa própria, o que ele vai fazer é vai buscar a terapia mais cara. E os meios de diagnóstico todos os possíveis. Que não quer ser responsabilizado. Não quer ser responsabilidade e a pergunta é, mas quem é que paga isto tudo? Então pagamos todos. Então o que é que acontece? Quando se introduz um ente privado e como eles entram em concorrência, o que acontece naturalmente é que começa-se a selecionar as empresas que são mais produtivas. E quais são as mais produtivas? Aquelas que prestam o mesmo serviço a um preço melhor. E isso é importante meter no sistema. Portanto, o sistema não pode estar... não existe neste momento. Não, o sistema não pode estar, porque a alternativa, a esquerda vai dizer assim, bom, mas isso é capturar o sistema pelos privados. Mas o sistema de saúde público está capturado pelos médicos e pelos enfermeiros. Não é por acaso que o ADS e não são privados. Aos hospitais têm que baixar a prestação de atos médicos e as próteses e isso tudo, não é? Portanto, e essa captura é natural. Portanto, nós só temos que ter um mecanismo em que a concorrência seja de tal forma que é impossível a um operador privado conseguir capturar o sistema como um todo. Ó Joaquim, vamos voltar agora à eficiência, porque há bocado o Joaquim terminou, onde agora eu já estava a pegar no assunto. Mas, para quem está do outro lado, nomeadamente para as pessoas com o coração mais à esquerda, ou então que ouvem muito aqueles partidos de esquerda, nomeadamente o extrema-esquerda, vai dizer assim, o quê? Concorrência na saúde? Vocês estão doidos, porque os hospitais vão fazer tudo possível imaginar para ir buscar o dinheiro e depois não dar a melhor qualidade de serviço ao paciente. Como é que se responde a isto? O problema dessa esquerda, que não é propriamente uma esquerda política, mas é uma esquerda emocional, é que precisa do paternalismo do Estado. Pois. E considera que podemos ser todos mal servidos, mas somos mal servidos por igual porque é o Estado que paga a todos. Ora, o Estado é uma entidade que a sociedade produz. O Estado não tem uma personalidade própria. Não nasce, cresce e morre. Por isso é que se diz que o Estado somos nós. Cada época, a sociedade produz uma coisa a que se chama instituição Estado. E financia. Ora,
quando se diz a saúde é gratuita, estamos de facto a utilizar uma perífrase poética, porque não há... Gostei, perífrase poética, é bom. Não há nada que possa ser gratuito numa atividade que exige tanta despesa como é a saúde nos equipamentos, na preparação dos médicos, que demoram muitos anos a formar-se, mas mais ainda, na prática dos médicos com os doentes que têm para tratar. Ora, a sociedade portuguesa é uma sociedade pequena na escala europeia, 10 milhões de habitantes, já nem seremos tantos, mas 9 milhões e qualquer coisa, e ainda por cima é envelhecida. Portanto, se nós pudermos ter atividades de saúde que sejam compatíveis com o sistema europeu de saúde, nós temos acesso a um mercado muito mais vasto, porque temos médicos e enfermeiros de grande qualidade. Claro. Podemos ter equipamentos de grande qualidade e podemos atrair doentes para serem tratados pelos nossos médicos. Da própria Europa. Ora, com isto, significa que temos de ter entidades compatíveis com as empresas seguradoras da Europa, que são quem desloca os doentes seus segurados, quando têm de os tratar. Com isto, o que é que nós ganhamos em termos de eficiência? Em lugar de ser um Ministério que autoriza a despesa ou proíbe com cativações, são as próprias companhias pagadoras que controlam a eficiência comparando com o que se faz noutros países. Isto significa que há uma pressão sobre médicos e sobre enfermeiros para serem o mais eficiente possível, sem pôr em causa a qualidade médica dos seus serviços. Agora, um ponto que é particularmente importante e que toda a gente esquece quando fala do Serviço Nacional de Saúde e da gratuitidade. A medicina é uma atividade liberal, é uma atividade criativa. O médico não trabalha à hora. O médico trabalha em função do problema que lhe é colocado. E tem de ter a criatividade da profissão liberal para encontrar as melhores soluções. Se se quer padronizar esta atividade, fazer como no Exército normas de execução permanente, as NEPs, destrói-se a saúde. Porque a saúde precisa dessa motivação e dessa alia do profissional liberal. Pronto. Mas se calhar não o tornem funcionar. Agora, deixa-me fazer uma pergunta. Quem está daquele lado deve estar a dizer assim, então, mas foi o Joaquim que há bocadinho disse que havia, aliás, foi o Jorge, que disse que havia muita gente que não pagava impostos. Ora bem, mas espera, não pagam imposto porquê? Não, Jorge, são 5 milhões que pagam imposto, nós somos 10 milhões. Quer dizer que há muita gente, há 700 mil pessoas que ganham o salário mínimo e sempre não pagam imposto. Não, pagam quando consomem. Está bem, sim, pagam imposto indireto, estou a dizer impostos diretos, IRS. Bom, mas agora a pergunta é esta. O que as pessoas devem estar a dizer é, imagina aquela pessoa que não pode pagar um seguro de saúde. Pronto, mas então vamos fazer aqui um exercício que a gente gosta de fazer, que somos os três. Somos os três. Um de nós representa o Estado. Sim. O Joaquim ganha 1000 euros por mês, eu ganho 1000 euros. Os dois damos a ti 200 euros todos os meses, que é o imposto que tu me cobras. Em IRS, em IVA, o que tu quiseres. Tu todos os anos tens 400 euros e perguntas o que é que eu vou fazer aos 400 euros. O Joaquim está cheio de saúde e eu estou cheio de saúde. O que é que tu fazes aos 400 euros? Gastas aqui, vamos fazer uma ponte, vamos fazer isto, vamos abrir uma escola, mas nós não estamos doentes, nós estamos bem. Mas há um momento em que chega, em que um de nós adoece. E é nessa altura que assim, mas o Estado acumulou capital para fazer face a isso? Não o fez. E, portanto, é nesse momento que diz, e então qual é o problema que nós temos hoje? É que nós hoje temos uma pirâmide etária com uma característica de consumo de saúde que não é idêntica às necessidades de impostos que o país... E então o que é que acontece?
é a pressão toda sobre o sistema. Portanto, são as cativações, são os médicos a queixar, são os hospitais, são os cortes. E porquê é que isso existe? Porque nós já não temos os dois, de acordo com a nossa disposição, diria, de pagar impostos, só aceitamos pagar de 400 euros por ano. E no final do dia já não nos consegue dizer, não, agora se faz favor, comecem a pagar 500 euros. Então o que é que eu acabei de fazer? O que eu acabei de fazer, primeiro, não treinei a sociedade para um sistema de poupança de saúde. Portanto, não obriguei, não racionalizei o sistema, porque no sistema de saúde privado as pessoas vão lá pouco franquias, porque uma das coisas que se faz é a triagem de perceber qual é a pessoa que abusa do sistema. No sistema público, a taxa moderadora é um problema. Cada vez que se fala na alteração das taxas moderadoras, criam-se imensos problemas. Portanto, o sistema tem um conjunto de disfunções que não é só impedirem que ele seja saudável, é que impede que a qualidade da própria medicina evolua. Porque, no final do dia, o que é que depois, se o sistema for muito mais privado, o que é que vai acontecer? E que tem muito a ver com... Recordei-me, estava a ler um livro interessante que é The Big Society, que é um economista americano que decide tentar explicar porque é que nós temos de ter algum cuidado quando começamos a atacar as grandes empresas que neste momento estão no planeta. Nós hoje temos uma qualidade de vida porque houve um conjunto de empresas que fizeram investimentos em inovação a sério para hoje nós termos essa qualidade de vida. Medicamentos, nomeadamente? Medicamentos, por exemplo. Então, o que acontece? Essas empresas de saúde, que têm que prestar serviço de saúde, o que é que elas vão querer? Vão querer prestar cada vez melhores serviços ao melhor preço para cada vez terem mais população a poder pagar. O sistema é induzido para isso. Obviamente que todos os sistemas têm uma faixa para a população, que é a população que tem um rendimento muito baixo, a população que tem as produtividades mais baixas do país, em que, em geral, são os outros todos que pagam para essa parte da população. O problema, e eu aqui também quero introduzir a análise do Joaquim, é que o Tribunal de Contas diz que há 10 anos, dos beneficiários da DSE, 9% não pagavam. Agora são 16%. Que não pagam. Pois, isto vai crescendo. Claro. Como é que o sistema se equilibra assim? Por isso é que a pergunta... aumenta a taxa ou deixam de pagar certo serviço de saúde. Pois, e agora uma pergunta que era, não devia ser o Estado, para aquelas pessoas que não podem pagar um serviço de saúde, a pagar esse serviço de saúde? Claro. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Isto é, a responsabilidade do Estado deve estar concentrada aí. Pois. E deixem para os outros que encontrem a solução A gestão do sistema. para as suas dificuldades. Por exemplo, doenças catastróficas, que são aquelas doenças que envolvem tratamentos muito longos, equipamentos muito caros, etc. Não há companhia de seguros que possa aguentar esse tipo de sinistro. E então põe restrições. Não, tem seguro, mas não pode ser para este tipo de doenças. Ora, o que é que se faz nessas circunstâncias? É aí que entra o Estado. O Estado é um seguro complementar para ou os desprovidos que não têm rendimento ou para os que têm azar com as tais doenças catastróficas. Se este sistema múltiplo, não único e imposto por monopólio do Serviço Nacional de Saúde, se houver um sistema misto com complementos de diversas origens, a população fica coberta com mais qualidade e, sobretudo, com garantia de futuro. Porque, neste momento, aquilo que qualquer doente sente ao entrar no hospital é não sabe se vai haver dinheiro para o tratar. Mas eu só queria também alertar aqui, depois as pessoas que nos estão a ouvir vão ser confrontadas com uma pergunta, mas então os senhores querem transformar a saúde num negócio? E o problema é a maneira como a sociedade olha para tudo o que seja produção de bens e serviços. A questão, o negócio, vamos lá ver, o negócio, a origem da palavra é negócio, a negação do ócio, portanto é não fazer nada. É alguém que quer fazer alguma coisa para melhorar a vida dos outros. E o que nós temos que pensar é, se eu não fizer o seguro, se eu não fizer a saúde uma atividade privada,
Eu então estou a dizer é que vamos admitir que é uma função de soberania, tipo Forças Armadas, Segurança interna. segurança interna. Portanto, eu tenho que ter um custo para fazer face a essa função de soberania. Mas a pergunta é, mas como é que eu introduzo eficiência na função de soberania? Eu, nas forças militares, eu não posso pôr 2 exércitos a concorrer um contra o outro, dizer, não, eu ataco melhor o país, vamos atacar a Espanha, eu disse, não, eu tenho aqui um exército que é muito bom, e o outro, isso não funciona porque é uma função de soberania. Mercenários. Então o que nós estamos a dizer é, nós precisamos ter uma arquitetura entre público e privado. Nós não estamos a dizer que o Estado tenha que sair da saúde, pelo contrário, nós estamos a dizer é que o campo onde devem atuar os operadores privados e no público deve ser construído de tal forma que nós que somos o Estado, porque nós é que damos o dinheiro ao Estado, possamos vir a beneficiar dessa arquitetura. Pois. Ora, a concepção da esquerda é uma concepção diferente de Estado. É que o Estado está para além do indivíduo. A concepção de direita é um pouco diferente. O que diz é, não, espera aí, o Estado é uma criação do homem para se defender de outros homens. O Estado, no fundo, existiu para nós nos protegermos de atitudes de outros cidadãos. Quer se não pensarmos na questão da justiça, se pensarmos na questão da defesa militar, tudo isso são funções muito importantes. Na questão da saúde, porque nós depois olhamos para o sistema, por exemplo, americano. O sistema americano é um dos sistemas mais disfuncionais. Claro. Mas era bom tu escalpelizares isso, e o Joaquim, porque daquele lado, eu tenho a certeza que se há pessoas que estão a dizer assim, o que vocês estão a dizer é que temos que ter um sistema lá americano, que não funciona. Não, pelo contrário. Mas é isso que é Vai lá preciso ver. explicar. O que nós temos de dizer é um sistema regulado por comparação sistemática. E tem de haver um setor que é público, do Serviço Nacional de Saúde, como tem de haver um setor privado. O seu modo de financiamento pode ser no público e no privado assegurado por essas mesmas companhias de saúde. Exatamente. Não há razão nenhuma para que o setor público não seja financiado por um seguro. O setor público da ADSE, quem com a ADSE quiser ir a um hospital público, faz o quê? Hoje não faz nada, porque no hospital público não paga nada, não é? verdade. Mas deverá ter de fazer no hospital público a mesma coisa que faz no hospital privado. Entrega o seu cartão da ADSE e o hospital público depois vai à ADSE receber o correspondente a essa intervenção. Se for a população no seu conjunto, então tanto faz estar no sistema hospitalar público ou no sistema hospitalar privado. Para que serve haver 2 sistemas? Para se compararem. Porque nós podemos ter hospitais públicos de grande qualidade. Não temos se os hospitais públicos continuarem a ser financiados pelo Estado. Por isso é que o Joaquim dizia aqui há umas semanas que era um erro acabar com os PPP, porque apesar de tudo era um termo de comparação. Não, porque aí vamos à origem das PPPs. Eu que mais vi nascer e não foi um bebé colocado num caixote de lixo, foi pensado, concebido e negociado. As PPPs serviam como elemento comparativo em relação aos hospitais da mesma época que estavam a arrancar. Mas é este elemento comparativo que tem que estar presente mas no foi sistema. esse elemento comparativo que destruiu as PPPs. Eu- Porquê? Porque tornaram Porque mais o eficiente. Estado de monopólio não pode aceitar esse tipo de comparação. Exatamente. E quanto mais eficiente eram essas PPPs, mais ameaçadas estavam. E este é o paradoxo. Sim. Como é que organizações que revelam qualidade, eficiência e controle de custos são sacrificadas só porque há uma concepção ideológica de monopólio paternalista da saúde. Mas pelo deixe-me Estado. dizer o seguinte, eu acho que é importante as pessoas também ganharem uma certa responsabilidade sobre as suas opções individuais quando votam nos partidos. Não tem problema nenhum haver uma concepção ideológica sobre a saúde.
Agora, nós temos é que dizer às pessoas que você, ao adotar essa concepção ideológica, tem Isto é consequências. um problema, sim. Qual é a consequência? A consequência é, vamos lá ver, a saúde no regime soviético era toda do Estado, a educação era toda do Estado. Os russos tinham melhor saúde que os ocidentais, os que estavam para cá da cortina de Não ferro. tinham. Nunca tiveram. Sim. Então qual é o problema? Então, mas qual foi o problema? Então o problema foi, primeiro, não sabíamos se a produtividade daquele país dava para a saúde que eles diziam que era toda gratuita. E, portanto, não dava. E, por outro lado, não tinham a investigação suficiente para terem os melhores benefícios de saúde, que é a investigação, porque a pergunta é, mas se alguém se chega a investigar um medicamento contra a cura disto, Vai querer a paga daquilo. vai querer ter a sua remuneração. E depois, outro aspecto que as pessoas também confundem propositadamente, que é esta ideia de que, a minha pergunta é, o Camilo, quando faz aqui o programa, o Think Tank, está a fazer um serviço público ou um serviço privado? Ninguém me paga nada para fazer isto. Pronto. Mas qual é a prestação? É uma prestação pública. Claro. É a comunidade como um todo que recebe o benefício da tua prestação. Quando um privado presta seguro, quando presta serviço de saúde, está a fazer exatamente o mesmo. Ora bem. Só que está a receber das pessoas, mas para prestar um serviço à comunidade. Não, de repente não. O que é importante é a propriedade e, portanto, e aí vem as teses marxistas, que é assim, o facto de haver a propriedade pública significa que eu estou a tomar conta do público. Não é verdade. O que a história nos indica é o oposto. Quem toma conta do público é uma nomenclatura e é capturada pelas pessoas que trabalham nessa nomenclatura. Que são quem? São os sindicatos médicos, são os sindicatos de enfermeiros e são das empresas que têm uma relação privilegiada com o Estado e que também levam a que o Estado, por vezes, pague mais caro aquilo que poderia pagar mais barato. Há uns anos, um amigo meu, que esteve ligado à política na saúde, me disse uma coisa com piada. É que eu, quando trabalhava numa instituição privada, por comprar muito, tinha o melhor preço. Quando fui trabalhar para o setor público, cheguei à conclusão que comprar muito não tinha o melhor preço. E essa pessoa disse, há aqui qualquer coisa de errado. Claro. Porquê? Então significa o quê? Que no sistema privado, que tem que oferecer os mesmos serviços à comunidade e compete com o outro ao lado, quer manter o preço o melhor possível, então é obrigado a manter altas produtividades e, portanto, tem que pressionar os seus fornecedores, tem que levar a que as suas pessoas trabalhem com melhores instrumentos, tem que ter mais know-how. Portanto, isso tudo é necessário. Ora, nós, portanto, quando dizem, mas a saúde é ideológica, é ideológica, Claro não que é. tínhamos dúvidas A sobre isso. opção é ideológica. Uma opção ideológica, a pergunta é, mas então vamos escolher A melhor opção é ideológica. vamos escolher a melhor opção, a que nos dê melhor benefício, Bom, que é o objetivo. Eu espero que você tenha percebido. Eu acho que esta explicação de seguros, eficiência, produtividade é bastante clara. Só quem não quer é que não entende. Portanto, quando você precisar de entender a ADSE e os seguros de saúde, não se esqueça, isto está na cloud, está no Facebook, é só ir consultar. Agora, vamos à segunda parte, que é a questão da produtividade, que é uma coisa que ninguém sabe muito bem o que é. Os especialistas, alguns deles deliberadamente por opções ideológicas, como dizia o Jorge, acabam por fazer tábua rasa do conceito. A generalidade das pessoas não a conhece e, pior do que isso, os políticos, então, torpedeiam completamente a necessidade de percebermos o que é produtividade e qual é a relação entre essa produtividade e decisões que nós temos de tomar na sociedade, por exemplo, qual é o nível dos salários. Jorge, produtividade. Produtividade, eu talvez comece por um exemplo que tive aí há uns anos quando fui à China e fiquei hospedado num hotel de... Primeiro, só para nós percebermos, a produtividade dos portugueses comparada com a produtividade dos chineses é para aí 4,5 vezes melhor. 5 vezes. Sim. Para a gente perceber, a China é uma coisa do mundo, é um potente económico, tem um PIB mundial brutal, mas eu quero saber de cada chinês qual é a sua produtividade. Em contrapartida, quando comparas com os países europeus, a nossa é 60% daquilo que é a média. Mas nós, em relação aos chineses, somos
produtivos. mais produtivos. 4 a 5 vezes agora não Trabalhamos sei se o número... menos horas para produzir a mesma riqueza. Não, com as mesmas horas produzimos 5 vezes mais riqueza. Ou isso, como tu quiseres. Pronto, com as mesmas horas produzimos mais 5 vezes. E como é que é fácil de perceber? Eu cheguei a um hotel em Xangai, um hotel de uma cadeia internacional, portanto diria que os métodos de trabalho são mais ou menos iguais, Exatamente. tanto os que aplica na China e em Portugal, e cheguei à conclusão, para servir um almoço com 4 pessoas, enquanto em Portugal nós temos provavelmente uma pessoa, um empregado consegue servir sem problema nenhum uma mesa, ou 2, ou 3, ou 4, na China, para servir uma mesa são para aí 5 empregados. E então as pessoas têm que perceber uma coisa, é muito fácil, a receita daquele almoço, que no fundo as 4 pessoas comem 4 almoços, enquanto em Portugal é dividida por um empregado, Ali é dividida por 4 ou 5. 4 ou 5. Portanto, a produtividade do trabalho É má. é má. E porquê que é má? Porque os chineses são iletrados e ignorantes. Não é por acaso que nas listas do restaurante chinês aquilo vem por números. É mais fácil para eles dizer que é o número 3, o número 4. Mas é mesmo assim, as pessoas não sabem fazer. São pessoas que estavam... A China quis entrar na atividade de serviços. E era rural. Era rural e de repente teve que ir buscar a mão de obra. As pessoas não sabem fazer. E, portanto, qual é um dos temas da produtividade? Os temas da produtividade, e que às vezes também, eu diria que a classe empresarial também diz coisas que levam a um engano a sociedade, que é assim: eu posso aumentar a minha produtividade da empresa, mas posso criar um problema à sociedade. Porquê? Porque a minha produtividade na empresa significa que eu sou capaz de produzir o mesmo com menos pessoas. E, portanto, os outros ficam a fazer o quê? Os outros têm que fazer o quê? E os outros têm que ficar a fazer o que é necessário por aquele acréscimo de produtividade. Exatamente. Bom, vou dar um exemplo. Escolhe bem o exemplo, que isto há muita gente que não percebe. Não, mas dou um exemplo. E o Joaquim deve saber isso, porque o Joaquim tem algumas ligações ao grupo dos azeites. Há uns anos, produzir azeite em Portugal significava ter, eu diria, num olival, imaginemos, 30 pessoas a trabalhar ou 40 pessoas para apanhar azeitona. Hoje, provavelmente com uma máquina, faz o trabalho de 40 pessoas. Portanto, então o que é que nós mudamos? Mudamos a quantidade de trabalho na apanha. Mas também mudamos outra coisa, é que mudamos a necessidade de pessoas relativamente ao tratamento dessa azeitona, à venda de um azeite, ao design, ao marketing, ou seja, há um conjunto de tarefas que nascem... Que não existiam sequer. Que não existiam, agora são fundamentais. porque nós produzimos muito mais, porque a produtividade não é só tirar as pessoas, a produtividade é eu, por hectare, produzo muito mais, então eu tenho mais necessidades noutros sítios que não tinha. E, portanto, é por isso... Eu uma vez entrevistei, já há uns anos, numa coisa que tínhamos no Jornal de Negócios, um empresário que me dizia uma coisa: o que se passou mais fascinante em Portugal foi a industrialização da zona periférica de Lisboa, em que o país tinha 20 e tal % de pessoas na agricultura e hoje tem 3 e foram todas absorvidas. Onde é que andam essas pessoas? Foram todas para as indústrias nascentes. Portanto, o que nós estamos a dizer é que, quando nós falamos em produtividade, temos que pensar na produtividade global da sociedade, dos setores. Não é mau um setor aumentar muito a produtividade e gerar mais desemprego aí. Pode ser absorvido por outro lado. Porque ele pode ser absorvido. Serviços, por exemplo. Pronto, e aí vem um problema sério, que é o problema da reconversão das pessoas. Já lá vamos a isso. Joaquim, a produtividade é uma forma... Você guarde bem este programa, porque este programa tem 2 conceitos fundamentais na sua vida futura, que é saúde e produtividade. Ou seja, como se paga a saúde e o que é a produtividade. Porque a produtividade é uma relação simples, é uma fração, receitas a dividir pelo número de trabalhadores. Não. Isso é uma maneira errada de tratar a produtividade. Porque a produtividade é um indicador de modernização de uma economia e de uma sociedade. Porque não se trata de esforço ou a produtividade aumentando o esforço, ou diminuindo os custos e diminuindo os salários.
Por esse princípio, a escravatura era o máximo da produtividade. Não, por alguma razão se acabou com a escravatura, quer na Grécia, quer na América. Parece que agora querem voltar outra vez a ter a escravatura na América, de mexicanos e de negros, mas também lhes vai passar. Porque a produtividade é um indicador de modernização de uma economia, porque também depende dos setores e dos investimentos nos respectivos setores. Quando nós vemos notícias de que a Volkswagen em Palmela tem a unidade mais produtiva de todo o grupo Volkswagen, nós temos que refletir sobre isto. O que é que isto quer dizer? Porque são portugueses. Estão em Palmela, aqui ao lado, têm o mesmo problema de calor e de frio. Porquê é que têm esses altos níveis de produtividade? Porque quem os dirige reconhece o que é a sua qualidade como trabalhador. Podíamos pegar na Lisnave, quer quando teve grande sucesso, como quando teve grandes prejuízos, como agora teve uma grande recuperação. O que é que há de essencial nessa capacidade produtiva? Não é o número de horas de trabalho, não é o valor do salário, mas a receita que obtêm, quando dividida pelo número de trabalhadores, dá um valor de produtividade muito elevado. Portanto, a produtividade, sendo uma fração, é por sua vez, uma fração entre receitas e número de trabalhadores, é por sua vez um indicador comparativo. Há setores, por exemplo a saúde, onde a produtividade pode ser elevadíssima, mas como é que se mede a produtividade na saúde? É um indicador qualitativo. A produtividade na saúde mede-se por nados mortos, ou seja, crianças mortas ao nascimento, é um dos indicadores da qualidade da saúde. Ora, procurar olhar para a produtividade em termos de salário e horário de trabalho é a pior maneira de encarar o problema. Porque... Mas é uma tendência quase manicaísta da sociedade portuguesa. Porque é maneira de escapar à questão difícil, porque a questão difícil é o que é a modernização da economia. Que aí obriga a investimento, obriga a um Estado diferente. Por exemplo, a modernização da economia pode resultar de coisas deste género, e se isto é assim na reparação naval, também vai ser assim na saúde. No passado, a Lisnave chegou a ter 12 mil trabalhadores. Hoje trabalha com quadro de pessoal entre 300 e 400. Então, como é? Agora trabalhas outra vez? Não. É que quando vem um navio, vêm os trabalhadores de outras partes da Europa, é uma questão de avião. Mas deixe-me não... Sim. E quando sai o navio, voltam para as suas terras. Na saúde, nós já temos operações feitas por robô, comandados à distância dos Estados Unidos, ou da Suécia ou da Alemanha, a fazer a operação aqui em Portugal. Portanto, cada vez mais nós estaremos a evoluir para um conceito de produtividade que é ele próprio global. Depende do modo como se organiza a conjugação dos fatores produtivos. Mas é que, Camilo, é importante perceber que associada à produtividade, que é outra coisa que as pessoas não fazem o raciocínio, vem sempre o aumento de salário. Estás a ver? Ora, quando a pessoa tem aumento de salário, começa a ter um nível de exigência de consumo de bens e serviços diferente do que tinha quando o salário era mais baixo. Exatamente. Então o que é que acontece? Querem ir mais ao teatro, querem ir mais ao futebol, querem comprar mais gelados. Portanto, muda o perfil da economia. Está a puxar todos os outros setores. Todos os outros setores. Um exemplo, há um economista americano que decidiu estudar um sítio onde a produtividade não aumenta há séculos. Qual é? Uma orquestra sinfónica. Uma orquestra sinfónica é a mesma há séculos. Quando vai tocar uma sinfonia... Não pode reduzir o número de exatamente, quando vai tocar uma sinfonia de Beethoven, ele diz assim, bom, este é um mau exemplo de produtividade, estes tipos.
não conseguem tocar uma sinfonia de Beethoven sem este número de artistas. Pois. E depois ele foi ver assim, espera aí, mas onde é que pode estar a produtividade desta orquestra? Está em 2 sítios. A orquestra é realmente a mesma, vende para um público que são 600 pessoas, ou 400, conforme o auditório, mas pode ter outro exemplo, outra maneira é, começa a tocar melhor porque a forma com que são formados mudou. Pois. Tem equipamentos eletrónicos, tem um conjunto de instrumentos prévios à performance que lhes permite que eles, quando chegam lá, têm a qualidade necessária para a sinfonia. E depois tem outra coisa, é que com o facto de poderem tocar para o mundo, hoje há orquestras sinfónicas que estão a tocar em direto para um planeta. Então, de repente, diz assim, mas aquela orquestra tem uma produtividade brutal, quando se compara a receita por trabalhador. Eu tenho uma receita por trabalhador, ou seja, e por isto para corroborar a ideia de Joaquim, isto não tem a ver com esforço, tem a ver com o que é que aquelas pessoas naquele posto de trabalho conseguiram capturar a receita de criação de riqueza. De criação de riqueza. E, portanto, há duas sempre maneiras. Ou muda um bocadinho a forma de trabalho em que é necessário menos recursos, menos pessoas, ou aumenta a receita. E, portanto, é nesta luta que as empresas têm que estar. E agora, houve um economista também português que vive nos Estados Unidos. Temos 5 minutos para terminar. Que deu um exemplo fantástico sobre produtividade. Vamos imaginar que há 3 empresas no setor, 33%, 33%, 33%. Eu não vou fazer contas de cabeça, porque senão posso errar. Imagina que a tua empresa tem uma produtividade de 100, a minha tem uma produtividade de 50 e a de Joaquim tem 10. Quando nós somamos os 3, dá 160 a dividir por 3. Vamos admitir que não são 160, mas 270, para ser mais fácil, por 9. No total dava, se nós eliminarmos a empresa mais improdutiva, a produtividade de nós os dois, porque no fundo ele continua, claro, o Joaquim continua a servir os seus clientes, a nossa produtividade disparava brutalmente. Claro. Qual é um outro problema da produtividade? É que nós temos que eliminar as empresas que são improdutivas, que elas próprias obrigam que o setor, porque em média o que interessa é qual é a produtividade do setor comparada. Obrigam que o setor pague mal. Que o setor pague mal. Claro. E então o que acontece? A produtividade mais baixa percebeu bem ou não? Mas isto sobretudo malta de esquerda, perceberam bem? Não, mas isto é importante perceber, é que a produtividade mais baixa leva a que o salário dessa empresa é mais baixo e naturalmente os empresários da melhor empresa aproximam-se do salário mais baixo. Todos convergem para o salário mais baixo. É. E, portanto, é mais fácil. É mais fácil, apesar do outro ter mais possibilidade de poder pagar mais. Mas a pergunta é, porquê é que eu vou pagar mais se aquele ainda paga muito menos do que eu? Portanto, este é o problema da concorrência. Portanto, a produtividade só cresce quando nós tivermos um modelo de concorrência e de destruição de empresas eficientes. Senão não consegue. Portanto, a produtividade é um conceito... Para terminar, o Joaquim, já vamos com quase... termino com uma história muito antiga. Num desses exercícios de reestruturação de uma empresa, ouvi um trabalhador antigo dizer: não, eu quando vim para aqui, o contrato que fiz era o salário mais as horas extraordinárias. E, portanto, o grande objetivo não era o salário, eram as horas extraordinárias. Ora, isto destrói a produtividade. Mas não deixa de ser um raciocínio legítimo. Exatamente. Se a empresa for organizada para promover um número baixo de trabalhadores para depois ter que fazer horas extraordinárias, foi esse o que se fez na saúde com a redução do horário de trabalho semanal, então, com as horas extraordinárias, eu destruí os ganhos de produtividade. Posso dar só aqui uma ajuda para terminar, Joaquim? Qual é a origem da expressão visita de médico? A visita de médico é o melhor exemplo de uma alta produtividade. É um médico que sabe que tem o seu tempo limitado, tem 8 horas para trabalhar. E, portanto, quanto mais doentes ele conseguir ver, mais produtivo ele é. E faz a visita de médico. O que é que é? Faz 3 perguntas a ti e tu dizes: ok, já percebi qual é a sua doença, está resolvido.
Se é um médico que está um dia para fazer um diagnóstico teu, a produtividade dele é baixíssima. Claro. E, portanto, tu tens que pagar o salário todo dele. Por isso, a visita de médico é um bom exemplo de que uma profissão liberal que só consegue aumentar a receita se trabalhar mais horas, ou então tratar os mesmos doentes em menos tempo. Portanto, Muito esse é bem. o problema. Olha, eu, como lhe disse há bocadinho, temos 710 pessoas em direto. E como disse há bocadinho, guarde muito bem este programa. Porque quando tiver dúvidas sobre o setor da saúde e como é que se deve gerir a saúde, foi explicado na primeira parte. Se não perceber, e é natural que não perceba, porque há um monte de gente a dizer disparates monumentais sobre a matéria de produtividade, se não perceber essa matéria, venha aqui ver. Mas ponha na cabeça uma coisa. A riqueza de um país constrói-se essencialmente com este indicador, chamado produtividade. É ele que determina a nossa riqueza coletiva e é ele que determina o nível dos nossos salários. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Na próxima semana será feito na quarta-feira. Quanto a nós, eu e você, amanhã às 8 da manhã, como sempre, eu marco encontro consigo para análise diária às 8 da manhã. Para estas 710 pessoas que estão em direto, eu quero pedir um favor, aquilo que peço sempre. Coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, de facto, não vem mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.